Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria, estamos juntos aqui novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Paulo Dresch e é sempre um privilégio compartilhar a lição junto com vocês. Nós já chegamos à lição de número 6, isso mesmo, como passa rápido, não é mesmo? Lição de número 6. O autor traz o título Confiança somente em Cristo. É um título muito interessante ao que vai ser abordado durante essa semana. Em especial, entender o posicionamento de Paulo relacionado à salvação, que é o posicionamento da Igreja Adventista. Alguns vão olhar para a Igreja Adventista e vão dizer que a Igreja Adventista prega salvação pelas obras. Não, a Igreja Adventista não prega salvação pelas obras. A Igreja Adventista ela tem a sua fé baseando-se na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus prega salvação pela graça. Ou seja, nós, Adventistas do sétimo dia, pregamos salvação pela graça. Unicamente pela graça em Cristo Jesus. Ok? Por isso a lição dessa semana ela é muito importante. Onde entra então as obras? Onde entra então a lei, em outras palavras? É claro que lições que ainda iremos estudar durante esse trimestre irá se aprofundar ainda mais dentro desse assunto. Mas a lição dessa semana, ela também o traz uma imagem ilustrativa. E eu gosto de olhar para essas imagens ilustrativas e tentar entender o que o autor da lição tentou trazer com essa imagem ilustrativa. Essa imagem ilustrativa, para mim, dessa semana, ela já faz um resumo completo do que vai tratar a lição durante essa semana. Se você olhar para a imagem ilustrativa aí na sua lição, se você tem a sua lição, pegue ela neste momento, pode ser, pegue ela neste momento e vai lá na parte de sábado e vai na imagem ilustrativa, aquela imagem que tem logo no início da sua lição. Você vai observar que nessa imagem existe, primeiramente, um mar revolto. São as lutas, os sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo. Aliás, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Enquanto Jesus não voltar, enfrentaremos provas, enfrentaremos lutas, batalhas. E essas batalhas, muitas vezes, podem ser também batalhas espirituais. Em meio às tempestades da vida, muitas vezes vem a pergunta, onde estava Deus? E nós, muitas vezes, lutamos também batalhas espirituais. E em meio a essas batalhas, nós estamos então dentro deste mar revolto, até que Jesus volte para nos buscar. É interessante nós notarmos isso. E o autor então traz essa imagem trazendo um mar revolto. Além disso, ele também traz uma pessoa nessa imagem. Uma pessoa que poderia estar se afogando, porque ela está dentro deste mar revolto. Mas ela não está se afogando. E por que ela não está se afogando? Porque ela é autossuficiente? Porque ela é boa o suficiente para conseguir se libertar do mar revolto? Sim ou não? Claro que não. Você vai notar claramente que o ser humano é incapaz de se salvar sozinho. É claro, ele faz a parte dele, mas ele compreende dentro dessa imagem que ele precisa se agarrar à cruz de Cristo. Em outras palavras, se agarrar a Cristo Jesus. E somente se agarrando a Cristo Jesus, ele consegue então se libertar do mar revolto. Interessante, né? Quando você olha também então essa imagem, você vai observar que existe uma cruz como apoio para que a pessoa então possa se levantar. E aqui algo muito interessante, porque somente Cristo é o único ponto firme quando tudo parece desmoronar. Quando parece que a tempestade está forte demais, Cristo é o único ponto firme quando tudo parece desmoronar. A sua vida está desmoronando, você vem enfrentando problemas. Quais são as dificuldades que você vem enfrentando? Eu, como pastor, eu estou aqui também para orar por você. Se você quiser compartilhar comigo e pedir pedidos de orações, eu sempre tiro um momento também para orar pelo seu pedido de oração.
Mas a verdade é que muitas vezes o mundo parece que vai desmoronar. A nossa vida parece que vai desmoronar. E nós precisamos olhar e entender que Cristo é o único ponto firme que me ajuda a levantar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Você vai observar também que sobre a cruz existe uma luz. E essa luz, ela claramente indica que a salvação, ela vem de Deus. Ela não vem de esforço humano. A salvação vem de Deus, não vem de esforço humano. Você pode até tentar fazer algo, como você vai encontrar também nessa imagem, algumas boias ali dentro deste mar revolto. Mas se ele se agarrasse na boia, ele não conseguiria se levantar. A única maneira de se levantar é se agarrando em Cristo Jesus. E é dentro deste ponto que a lição dessa semana, algo muito interessante trazido por Paulo, a lição dessa semana vai abordar. O autor também traz um verso para memorizar que é muito legal, muito gratificante também dedicar tempo para ler, para estudá-lo mais profundamente. Ok? Então vamos lá comigo para o verso para memorizar. O verso para memorizar se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 10 e também o verso 11, que diz assim: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como de costume, se você tem acompanhado a lição comigo, você vai observar que eu gosto de separar o verso para memorizar em algumas partes, para tentar entendê-lo mais profundamente. E dessa vez eu sublinhei da seguinte maneira. A primeira parte que eu sublinhei é conhecer Cristo. Esse conhecer não é apenas uma informação. E aqui há algo muito importante. É experiência. Isso mesmo. Quando você vai no contexto do grego, você vai observar que a palavra aqui utilizada para conhecer, ela traz num contexto de conhecimento relacional, conhecimento experimental. Isso mesmo. Ou seja, conhecer a Cristo não é apenas eloquentemente, não é apenas ter a teoria de quem é Cristo, mas é ter um relacionamento profundo com Ele. E somente quem tem um relacionamento profundo com Ele, uma experiência com Ele, pode dizer que conhece a Cristo, mesmo sem vê-lo face a face. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Outra parte que eu trouxe aqui dentro do contexto da lição é tomar parte nos seus sofrimentos. Essa é uma parte do verso para memorizar que muitas pessoas optam, na verdade, por pular. Mas Paulo está querendo dizer que ele está disposto a sofrer por fidelidade. E por que Paulo está disposto a sofrer por fidelidade? Porque ele quer ter o caráter provado, o caráter moldado em meio às provações que ele enfrenta no seu dia a dia. É interessante nós olharmos dentro dessa perspectiva quando enfrentamos algumas lutas, quando enfrentamos algumas provas. É interessante nós olharmos que tudo isso pode ser a permissão de Deus para moldar o nosso caráter, para nos preparar para os últimos dias, para se firmarmos cada vez mais em uma dependência de Cristo e estarmos conectados com Ele. E assim, estar se preparando a cada dia para a breve volta de Jesus. É muito interessante você olhar por essa perspectiva que Paulo olha o sofrimento. Sofrer por Cristo realmente muitas vezes pode ser um amadurecimento da minha fé. E é interessante, Paulo observava isso dessa maneira. Outro ponto importante que ele traz dentro do contexto desse verso para memorizar é o findar, a ressurreição dentre os mortos, que é a ressurreição dos justos, onde Paulo não expressa dúvida. Se ele estiver conectado com Cristo, por mais que ele venha sofrer neste mundo ou até mesmo perder a própria vida, e isso venha a acontecer com Paulo depois, Paulo tinha a certeza
que Jesus um dia iria voltar, e por ele ter vencido a morte, por ele ter ressuscitado, aqueles que morrerem em Cristo terão também o privilégio de ressuscitar primeiro e ter a vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo, o autor traz o título Alegrando-se no Senhor. Ele nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 3, agora do verso 1 ao verso 3. E aqui algo muito interessante, porque você vai observar que Paulo ele apresenta alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. E como eu posso, de certa maneira, aplicar também isso para a minha vida? Leia sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Mas lá você vai observar alguns aspectos negativos. Um deles, cuidado com os cães. Como assim, pastor? Cuidado com os cães. Eu preciso entender o contexto a qual Paulo escreveu. E o contexto judaico, esse termo cuidado com os cães, ele estava envolvido num contexto para quem estavam tóxicos, para quem estavam negativos, para quem estavam fora da aliança. Então, os cães, dentro desse contexto judaico a qual Paulo escreve, é para aqueles, ou está falando daqueles que estavam dentro de um contexto fora da aliança. Aqueles que distorciam o evangelho e pregavam agora teorias contrárias ao evangelho. E Paulo diz então, cuidado com os cães. Em outras palavras, Paulo está dizendo, cuidado com a religiosidade tóxica. Cuidado com gente que atrapalha a fé dos outros. Cuidado com regras como meio de salvação. Cuidado com os cães. Aplicando isso para nós hoje também, cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que são tóxicas. Cuidado com os falsos profetas, aqueles que pregam contrário ao que a palavra de Deus realmente nos ensina. Cuidado com eles. Cuidado com aquele que atrapalha a fé dos outros. Com aquele que traz a regra como meio de salvação. Cuidado. E é interessante essa expressão cuidado, essa advertência enfática de Paulo, ela é repetida 3 vezes, algo que é incomum nas Escrituras. Paulo está querendo dizer, cuidado, porque muitos enganarão, se possível, os próprios escolhidos, como Jesus alertou em Mateus 24. É interessante nós notarmos isso. Além disso, um outro ponto negativo dentro deste texto de Filipenses 3, 1 ao 3, é relacionado a maus obreiros. O que seria, pastor, os maus obreiros? Aqueles líderes que ensinam o evangelho misturado com mérito. Você vai se salvar, mas é pelo seu mérito. Sim, existe a salvação por meio de Cristo, mas está misturado com o mérito. E Paulo está preocupado com isso. Em meio ao contexto de circuncisão, aonde a lei estava indo acima da graça, Paulo se preocupa com aquele povo. E eu, Paulo, pastor Paulo, nos dias de hoje, me preocupo também com o ser humano no nosso mundo, aonde precisamos entender que sim, a salvação ela é unicamente pela graça de Deus. E é dentro deste contexto que Paulo então fala sobre a falsa circuncisão. O que seria a falsa circuncisão, esse aspecto negativo trazido agora por Paulo? Seria o rito externo, onde tinha virado substituto, podemos dizer assim, da transformação interna. Bastava você ter o rito externo e já o seu coração poderia estar, de certa maneira, distante de Deus. Mas cumprindo o rito externo, você então seria salvo. Salvação pelas obras. E Paulo condena isso. Paulo condena isso claramente. Além disso, Paulo então traz agora alguns aspectos positivos. E dentro desses aspectos positivos, ele diz assim, nós é que somos da circuncisão. O que seria isso, pastor? Um coração transformado. É isso que nós precisamos trazer na nossa vida. Pedir a Deus um novo coração.
deixar Deus transformar a nossa vida. E esse processo é um processo diário, um processo de santificação, aonde todos os dias eu busco crescer em Cristo. Eu busco vencer os velhos erros do passado e busco fazer a vontade de Deus. Isso não significa que eu serei perfeito antes da volta de Jesus, até porque o processo da glorificação, ela só acontece quando Jesus voltar. Mas antes de Jesus voltar, dentro desse processo da salvação, eu preciso todos os dias buscar a santificação, que é esse crescimento em Cristo Jesus. Buscar um coração transformado. Paulo também diz como um aspecto positivo, aqueles que adoram a Deus no Espírito, ou seja, não apenas formal, não apenas uma tradição, é algo conduzido pelo Espírito, porque é Deus quem transforma o nosso ser. É claro que Ele não força a entrada no nosso coração, Ele pede para entrar, mas é Ele que nos convence, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, o processo de salvação, ele é unicamente pela graça de Deus, mas eu preciso aceitar a graça, para que a graça, então, me transforme. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Além disso, Paulo diz, gloriamos em Cristo Jesus. O centro da confiança não é a minha fidelidade, mas o que Cristo fez por mim. A minha fidelidade é apenas frutos, é apenas consequências de um Deus que trabalha na minha vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Não confiamos na carne, Paulo diz. Em outras palavras, não confie no esforço humano como base de aceitação. E aqui há algo muito importante que nós precisamos entender. Paulo não está querendo dizer que nós devemos negar a obediência. Não, Paulo não está dizendo isso em hipótese alguma, mas Paulo está dizendo que devemos rejeitar a alta salvação, achar que devido à minha obediência é que então eu serei salvo. Não, eu sou salvo unicamente pela graça. E se eu estou sendo obediente a Deus, é porque o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, eu aceitei para que Ele trabalhe na minha vida, mas não sou eu com as minhas forças que consigo ser obediente, mas porque Deus me capacita, Deus me estende a destra fiel dele, para que eu consiga então buscar a cada dia da minha vida um processo de santificação. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O verdadeiro povo de Deus é reconhecido não por ritos, mas por dependência total de Cristo. Que nós possamos depender sempre de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira? Lição de segunda-feira, a vida anterior de Paulo. E aqui começa a ficar muito interessante a lição. Paulo agora começa a trazer exemplo dele mesmo e mostrar que Paulo era alguém muito importante. Alguém, podemos dizer assim, com um currículo invejável. Isso mesmo. E o autor da lição nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, aonde Paulo então apresenta o seu currículo religioso. E depois de apresentar o seu currículo religioso, quando você lê esses versos, você vai observar que Paulo joga tudo fora por causa de Cristo. Isso mesmo. E é interessante você notar esse ponto. E por que é interessante, pastor? Porque se salvação fosse por méritos religiosos, Paulo estaria no topo. Isso mesmo. Porque Paulo foi circuncidado, ou seja, ele era um judeu legítimo. Paulo ele era da linhagem de Israel. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo se apresenta como Hebreus dos Hebreus. Paulo tinha uma cultura, uma língua preservada e por isso ele era Hebreus dos Hebreus. Ele era alguém que realmente poderia ser chamado de Hebreus dos Hebreus, uma cultura
preservada, a língua preservada. Além disso, Paulo ele diz, quanto à lei fariseu, ou seja, Paulo tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Além disso, Paulo diz, perseguidor da igreja. E por que Paulo diz perseguidor da igreja? E por que isso, de certa maneira, era algo positivo, entre aspas? Porque, na verdade, Paulo perseguia a igreja porque ele acreditava estar defendendo Deus de uma heresia que estaria se formando. Paulo não acreditava que Cristo era o Messias e ele queria parar com aquela heresia para que a verdade, para que a palavra, da maneira que ele conhecia, pudesse realmente continuar ativo naquele mundo e que aquela heresia que se levantava aparentemente pudesse então ser exterminada. E por isso Paulo se torna um perseguidor da igreja por zelo. Isso mesmo, até no momento em que ele se encontra com Cristo na estrada para Damasco. E ali ele percebe que não era uma heresia e que sim, Cristo era o Messias, o prometido. Havia vindo a este mundo para morrer pelos pecadores, por todos, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E por isso Paulo se torna o grande pregador também dos gentios. Amém? E nós louvamos a Deus por esse meio a qual Deus trabalhou na vida de Paulo. E é interessante você notar que uma pessoa, ela pode ter história na igreja, aplicando para nós hoje. Uma pessoa, ela pode ter cargo, ela pode ter conhecimento bíblico, ela pode ter zelo e ainda estar confiando na carne e não em Cristo Jesus. É interessante nós notarmos dessa maneira. E por isso, queridos, a melhor versão da justiça humana é ainda, mesmo que seja a maior de todas, o melhor currículo de todos, ela o é ainda insuficiente. A justiça humana ela é insuficiente. Por isso nós precisamos confiar na justiça de Deus e entender que relacionado à salvação é somente pelos méritos de Cristo Jesus. A graça de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. O autor traz o título O que importa? E o autor escreve aqui algo muito interessante, que aquilo que antes Paulo fazia e se orgulhava era, na verdade, um obstáculo à fé, pois o impedia de reconhecer a sua necessidade de Cristo. Muitas pessoas são eloquentes, muitas pessoas têm diversos dons, mas muitas vezes estão se esquecendo da real dependência de Cristo. Eu preciso entender que tudo o que eu faço, sim, eu devo sempre fazer o meu melhor, mas não para me glorificar, mas para glorificar o nome de Deus. Amém? Por isso é muito importante nós entendermos o que realmente importa. E o autor da lição nos leva a estudarmos o Evangelho de João, que é o livro da Bíblia que eu mais gosto, Evangelho de João, no capítulo 9, em especial o verso 39. E como esse princípio pode ser aplicado também para a nossa vida hoje. E é interessante que quando você vai ler João 9, verso 39, você vai observar duas classes de pessoas. Quais seriam essas duas classes de pessoas, pastor? A primeira delas, os que veem, mas estão cegos. Há pessoas que veem, mas na verdade estão cegos. Essas pessoas, elas são representadas pelos fariseus, que tinham tudo. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conseguiam ver a palavra de Deus, mas eram pessoas que não tinham humildade em reconhecer que elas estavam erradas em alguns pontos. É aquelas que conhecem, mas não reconhecem, não são humildes em reconhecer que talvez aprenderam errado desde criança. Algumas pessoas dizem assim: eu nasci assim, me ensinaram dessa maneira e eu vou morrer crendo dessa maneira. Cuidado com isso, porque o crescimento em Cristo ele é diário, ele é progressivo.
E todos os dias eu vou crescendo em Cristo. Todos os dias, se eu busco a presença de Deus, busco ler a palavra de Deus, busco me conectar com Deus, eu vou cada vez mais crescendo em Cristo. E eu devo entender isso como algo que deve acontecer na minha vida. Um processo de santificação contínuo até que Jesus volte para nos buscar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Quando uma pessoa ela acha que sabe tudo, ela para de aprender. Isso mesmo. Nós precisamos continuar sempre crescendo em conhecimento e graça. Continuar sempre estudando mais e mais a palavra de Deus e buscar cada vez mais ter essa conexão íntima com Deus Todo-Poderoso. Amém? Continuar crescendo, continuar aprendendo todos os dias a respeito deste Deus Todo-Poderoso. Amém? Um outro ponto importante que a outra classe de pessoas que Paulo relata, que João aqui na verdade relata, mas Paulo também fala muito sobre isso, é os que não veem e passam a ver. E aqui falando a respeito do cego, aonde o cego reconhecia a sua necessidade e sabia que Jesus poderia curar. São aqueles representados por ele que não veem, mas passam a ver. Há muitas pessoas que não conheciam as verdades, a qual hoje talvez você conheça. E há muitas pessoas que ainda não conhecem essas verdades. Se forem humildes o suficiente e deixarem que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, se elas se conectarem com Deus, Deus, no momento certo, trará também a luz da palavra de Deus na vida dessas pessoas. E aqui vai o meu apelo para você. E Deus muitas vezes quer usar você para ser uma luz na vida dessas pessoas. Como a lição da semana passada falou, isso não significa que você tenha uma luz própria. Você não tem? Você é como se fora a lua, mas existe o sol da justiça, que é o nosso Deus. A lua não tem luz própria. Você, eu, não temos luz própria. Mas se nos conectarmos com Deus, o sol da justiça, nós também passamos a ser a luz do mundo. E muitas pessoas que hoje não conhecem as verdades de Deus podem conhecer através da sua influência, da sua disposição em levar a mensagem do reino a todo mundo. E olha só, esse é o chamado de Deus na minha vida, mas é o chamado de Deus também na sua vida, porque Deus chamou a todos para ide e anunciar, pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Há um perigo hoje, que é o conhecimento sem dependência, e isso gera cegueira. Eu preciso sim buscar cada vez mais conhecer, buscar o conhecimento através do estudo diário da palavra de Deus, e a lição da Escola Sabatina é algo fantástico para nos ajudar a entender mais a palavra de Deus. Mas lembre-se que o conhecimento sem dependência de Deus gera cegueira. Nós precisamos sempre entender que necessitamos sempre depender do nosso Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor traz o título A Fé de Cristo e nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 3, do verso 8 ao verso 9, e alguns outros textos mais, como Efésios, no capítulo 1, 2 Coríntios, no capítulo 5, Colossenses, no capítulo 2, e também Gálatas, no capítulo 2. Eu quero usar esse texto de Gálatas aqui com vocês, Gálatas 2, verso 20, aonde Paulo relata: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aqui há algo muito importante. É onde a união ela se torna não apenas conhecimento, também o é conhecimento, mas a união se torna não apenas conhecimento, mas se torna também experiência, se torna transformação, se torna morte do eu, se torna vida dependente de Cristo Jesus.
Por isso esse texto do livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, nos leva a entender que ser cristão não é só seguir Jesus. Isso mesmo, ser cristão é estar unido a Ele, assim como os outros textos também assim o relatam. Ser cristão é realmente entender que precisamos buscar uma identidade com Cristo Jesus. Não é apenas posição espiritual. Ser cristão é estar em Cristo. Estar em Cristo não é apenas uma linguagem poética, podemos dizer assim, mas estar em Cristo é a base da nossa salvação. E você observa isso claramente. Quando você estuda o livro de Efésios, o texto sugerido, você vai ver o contexto da eleição. Quando você estuda 2 Coríntios, você vai ver o contexto da justificação. Quando você estuda Colossenses 2, você vai ver o contexto da plenitude divina. E Gálatas, então, você vê esse contexto do processo da santificação. Por isso, queridos, ser cristão não é apenas seguir Jesus, é se conectar todos os dias a esse Deus, fazendo a sua vontade. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor também sugere para lermos o livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 9, aonde Paulo traz 2 elementos e ele apresenta isso em contraste. E como isso pode ser aplicado também para nós. Esses 2 elementos, a minha justiça que procede da lei, é algo muito importante nós entendermos aqui. Entendemos que a justiça, ela não é produzida por esforço humano. Isso mesmo. Justiça produzida por esforço humano, esse mérito religioso, Paulo diz que isso não é de acordo à vontade de Deus. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que a lei é má. E aqui é algo muito importante. Porque algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Então eu não preciso da lei. Cuidado com isso. Paulo jamais está dizendo que a lei é má. Porque o próprio Paulo diz, antes importa que confirmamos a lei, obedeçamos a lei. O próprio Paulo relata claramente que a lei ela é extremamente importante. E o justo viverá pela fé, porém a fé sem obras é morta. A lei, na verdade, são frutos de um Deus que trabalha na nossa vida. E por ele trabalhar na nossa vida, faz com que nós venhamos a conseguir ser obedientes a ele, através também da observância da lei de Deus. Paulo não está dizendo que a lei é má. O problema é usar a obediência como meio de salvação. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. O outro ponto importante dentro desse texto de Filipenses é entender que a justiça ela vem de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, uma justiça imputada por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Paulo tinha o melhor currículo de todos. Ele tinha o melhor currículo religioso possível, podemos dizer assim. Mas ele concluiu que tudo vem de Deus. E tudo o que ele tinha não poderia o justificar. Ele entendia que ele só poderia ser justificado porque tudo vem de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz o título Só uma coisa, conhecer a Cristo. Olha só que título grandioso, não é mesmo? Só uma coisa, conhecer a Cristo. E o autor da lição nos leva a estudarmos Filipenses, capítulo 3, no verso 10 ao verso 16, onde você vai observar alguns aspectos principais que Paulo aborda nessa passagem. Paulo ele vai abordar a importância de conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é deixar de ser apenas teoria. Conhecer a Cristo é virar um caminho diário com Ele. É uma jornada de transformação diária. É esse processo de santificação que eu devo buscar na minha vida todos os dias. Conhecer a Cristo, pelos seus frutos os conhecereis.
Conhecer a Cristo é cada vez mais ser semelhante a Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Conhecer a Cristo é experimentar o poder da ressurreição que está lá no verso 10 de Filipenses capítulo 3. É entender, em outras palavras, que Ele é a nossa força quando a natureza pensar em desistir. Cristo é a nossa força. É permanecer fiel mesmo quando está difícil. Ei, olha para mim aqui. A vida está difícil? Sim. Se você buscar um conhecimento cada vez mais profundo em Cristo, Ele será a força para você continuar a jornada até que Ele venha. Louvado seja ao nosso Deus. Conhecer a Cristo é substituir o que eu quero pelo o que Deus quer na minha vida. Conhecer a Cristo é buscar um crescimento em Cristo diariamente. Conhecer a Cristo é olhar para frente, é obter o alvo para a minha vida, que é um dia estar com Cristo face a face, ter a vida eterna ao lado dele. Conhecer a Cristo é olhar para frente, olhar para Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é ter maturidade, como Paulo aborda em Filipenses. Em outras palavras, é continuar andando na luz e ser moldado por Ele todos os dias. Amém? O autor da lição diz que não seremos plenamente transformados até que nosso corpo humilhado seja renovado, tornando-se semelhante ao seu corpo. E o seu aqui, dentro de um S maiúsculo, ao seu corpo glorioso, se referindo então a Cristo Jesus. Que nós possamos buscar esse crescimento em Cristo todos os dias da nossa vida. Sim, entender que a salvação ela é unicamente pela graça em Cristo Jesus. Que o justo viverá pela fé, mas que a fé sem obras é morta. Mas as obras não são para a minha salvação, mas são um processo dentro desse processo de santificação, para que um dia haja a glorificação quando Jesus voltar para nos buscar. Hoje necessito de um processo de santificação na minha vida, um processo de crescimento diário em Cristo Jesus, onde me torno cada vez mais semelhante a Ele. Aquilo que fazia errado no passado, hoje não mais o faço. E vou crescendo todos os dias. Não alcançarei a perfeição até que Jesus volte. A glorificação só acontecerá quando Jesus voltar para nos buscar. Mas isso não significa que eu não devo buscar todos os dias um crescimento em Cristo Jesus. E o legal disso tudo é que esse crescimento também só acontece porque o Espírito Santo atua na nossa vida. Se fosse depender de nós mesmos, jamais teríamos um crescimento em Cristo Jesus. Mas o que Deus pede de você é que você deixe Ele entrar na sua vida, Ele entrar no seu coração, fazer morada na sua vida. Por isso o livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus quer fazer parte da sua vida. Busque servir a este Deus. Busca se conectar com esse Cristo todos os dias da sua vida. Amém? E eu concluo a lição dessa semana com a parte de sexta-feira e eu quero ler a parte final, aonde a escritora cristã Ellen Golding White, inspirada por Deus, no livro Parábola de Jesus, escreve: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Deus quer que você seja também uma luz neste mundo de trevas. Por isso, deixe Deus habitar na sua vida. Busque se conectar com esse Cristo. E a graça de Deus vai continuar te transformando dentro desse processo de santificação até que Ele venha. Amém? Louvado seja
ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa lição grandiosa, aonde entendemos perfeitamente que a Tua palavra nos ensina que a salvação ela é unicamente pela graça em Cristo Jesus. Que possamos então, ó Pai, buscar esse crescimento diário em Ti. Que possamos cada vez mais nos conectar a Ti e entender que precisamos estar conectados a Ti se queremos um dia ter a vida eterna ao Seu lado. Nos ajude, ó Pai, a moldar a nossa vida, a nos dar um novo coração. Nos ajude, ó Pai, a ser uma luz neste mundo de trevas, para que, sim, através das nossas influências, possamos levar pessoas também a conhecer a Ti, levar pessoas a um dia estar no reino de Deus. Por isso, ó Pai, use cada um de nós como instrumento em Tuas mãos. Ilumine, ó Pai, sempre a nossa mente para entender a Tua verdade e para continuar sempre seguindo e obedecendo o que o assim diz o Senhor. Por isso, ó Pai, eu entrego todos que estão ouvindo essa lição em Tuas mãos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.